A paz de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja abundante em você e em sua família. Hoje eu quero falar para você a respeito da graça de Deus e dos seus benefícios. Graça maravilhosa, incomparável, que são os favores imensuráveis de Deus e para pessoas que não merecem. São favores imerecidos também. Essa graça que já temos, que nós que já somos cristãos, deveríamos desfrutar mais dela e viver cada vez mais abundantemente ela. Porém, o que se percebe é que a maioria não consegue vivenciar, desfrutar dos benefícios dessa graça. Por falta de revelação espiritual, às vezes a pessoa quer viver uma vida inclinada para a carne, ao invés de ser inclinada para o Espírito Santo, para Cristo. E a palavra nos dá umas exortações importantes: não receber a graça em vão, tomar cuidado para não buscar a justiça da lei, porque assim vamos decair da graça. Da graça vamos decair no sentido que não vamos estar vivendo e desfrutando dessa graça. Ela está em nós, mas não vamos estar desfrutando dos benefícios dela. Também fala sobre não passar da graça de Cristo para outro evangelho. Também fala de não se privar da graça, mas sim reter a graça, porque recebemos um reino inabalável. Enfim, a palavra nos mostra de modo prático que essa graça tem que ser valorizada. Alguns barateiam demais essa graça, outros valorizam demais, porém muitos desses que valorizam, a gente vê pelo fruto que eles não estão desfrutando dos benefícios da graça como deveriam desfrutar. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, vamos ver essa graça e os benefícios dela. Diz aqui: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, a graça é salvadora e ela manifestou salvadora a todos os homens. E a graça é a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Então ele veio e manifestou salvação a todos, todos de Israel e todos de todas as nacionalidades. Não exclui ninguém, inclui a todos. É verdade que nem todos são salvos, porque não creem e não recebem, mas ela foi dada gratuitamente para todos. Uma salvação única, perfeita e completa, que salva o espírito, quem crê tem a vida eterna, salva a alma, o próprio Deus está dentro e ele capacita e agracia para que a alma seja desenvolvida, a salvação na alma. Também no corpo, já tem um corpo glorificado no céu esperando o cristão. E se Jesus voltar agora, esse corpo que ele está mortal e corruptível se torna imortal e incorruptível. Então a graça já manifestou salvadora. Além de manifestar dando salvação, porque só ele salva, ninguém pode salvar, a graça também passa a viver dentro do salvo, forma o caráter dela no salvo e também manifesta o amor, a fé e a esperança dela no salvo. Aqui no versículo 12 e 13 afirma essas verdades. Diz: educando-nos para que o cristão, ele nasce espiritualmente, ele é como um bebê. A vida de Cristo é madura espiritual, mas ela está ali nele como um bebê. Então precisa essa vida crescer para que o caráter de Cristo seja manifestado. Então ela educa, ela instrui, ela ensina, ela corrige. Essa graça, a presença, disciplina também. Para quê? Para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, para que o cristão aprenda a viver dia a dia na prática renegando a impiedade e as paixões mundanas. Porque quando ele não era cristão, ele vivia uma vida impiedosa, que é uma vida sem reverência a Deus e reverente a si mesmo, e também na prática das paixões mundanas. Mas como cristão, ele tem que decidir escolher. Ou ele inclina para o Espírito Santo e deixa
a graça trabalhar para o caráter de Cristo ser formado nele, ou ele vai inclinar para a carne. Se ele inclina para a carne, ele vai estar como um não cristão, sendo uma pessoa irreverente a Deus, irreverente a si mesmo, e também praticando as paixões mundanas, que é cobiça, impureza, luxúria, imoralidade, adultério, enfim, as paixões que há no mundo. Então a graça, ela faz isso. A graça também, ela manifesta o amor, a fé e a esperança na vida que recebeu a graça. Aqui na continuação diz: vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então ela vai fazer com que essas virtudes, amor dela e fé e esperança dela, manifeste para que o cristão viva nesse presente século de modo, como diz aqui, sensato. E cada século tem o seu modismo, tem a sua cultura, tem os seus valores, e a Bíblia diz que não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente. E aqui, nesse século que nós estamos atualmente, é um século de ideologia de gênero, que é muito forte, de relacionamento sexual do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem, casando, né? Você sabe disso. Agora, nós vamos condenar essas pessoas, nós vamos ser intolerantes? De modo nenhum. Nós vamos mostrar o amor de Deus, a fé de Deus, a esperança do Senhor para que elas sejam libertas, sejam salvas. Nós vamos viver no meio deles como pessoas sensatas, sóbrias, moderadas, pacientes, né? Pessoas que demonstram a virtude do amor, da fé e da esperança de Cristo. Aqui fala também justa e piedosamente, não praticando injustiça como eles praticam, mas praticando a justiça de Cristo. Não sendo impiedosos, mas mostrando piedade, mostrando a verdadeira religião, que é o Cristo nos ligando com o Pai, com o sagrado, com o eterno, e também o Cristo nos ligando com o próximo. E desse modo nós vamos praticando o amor de Cristo, a fé de Cristo e a esperança, como está aqui no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eles têm uma esperança morta, nós temos uma esperança viva, nós aguardamos o retorno do nosso Salvador. Eles precisam ver isso. Então a graça tem esse poder, ela vive em nós para formar o caráter dela e manifestar em nossas vidas seu amor, sua fé e sua esperança. E por fim, a graça aqui no versículo 14 tem algo muito especial, que se nós tivermos entendimento espiritual, a revelação, e aceitar essa verdade aqui, nós vamos desfrutar cada vez mais abundantemente dessa graça, dos benefícios dessa graça, que é o mérito e o direito pertence à graça, a Jesus Cristo, não pertence a nós. Jamais, todo mérito é dele, todo direito é para ele. Veja o versículo 14, diz aqui, o qual a si mesmo se deu por nós. Quem se deu por nós foi ele, eu não dei por você, nem você por mim. Ele é que se entregou por nós. Então o mérito, o direito é dele. Também diz, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Quem nos remiu de toda a iniquidade, que cancelou o nosso pecado, que perdoou os nossos pecados, que nos reconciliou com Deus, que pagou a nossa dívida diante de Deus, diante do diabo, que venceu as trevas, que nos libertou do diabo, do pecado, da lei do mundo, foi ele que nos remiu, ele que pagou o preço. Então, o mérito é dele, o direito é dele, não nosso. Diz aqui também, e purificar para si mesmo. Você não pode se santificar. Eu não posso por nós mesmos. É Ele que nos purifica. A presença dele em nós, o Espírito Santo, a graça está dentro de nós, o Espírito de Cristo. E Ele vai nos purificando, nos lavando todos os dias. E aqui também diz,
para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Veja, o mérito da purificação é dele. O direito de nós pertencermos a ele é dele. Quem morreu por nós foi ele, quem pagou o preço foi ele. Então nós somos propriedade particular, exclusiva dele, e diz zeloso de boas obras. Antes, na vida não cristã, nós éramos zelosos pelas paixões do mundo, por futebol, por religião, por política, por dinheiro, por sucesso. Havia aquela paixão. Agora nós temos a paixão, o zelo por Deus, pelo reino, pela igreja, por salvação dos perdidos, pela edificação dos santos. E essa paixão não é nossa, é a própria paixão dele dentro de nós. Somos zelosos por causa da presença dele. Então, o mérito é dele, o direito. E zelosos de boas obras. Nós não temos obra, a obra é de Cristo, a vinha é de Cristo. Nós cooperamos sim, mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão para nós andarmos. A obra é dele, as boas obras são dele. Então, se nós reconhecermos todo dia com gratidão, a minha santificação não foi pelo meu esforço, é a graça, o fruto do ministério, os dons que estão operando, que estão manifestando, a igreja, o crescimento numérico, todos os aspectos que têm resultado da minha vida. O mérito não é meu, o mérito não é seu, o direito não é nosso, e sim da graça. Vamos reconhecer agradecidos. Assim, essa graça que já nos salvou está em nós, seus benefícios vão ser cada vez mais abundantes em nossas vidas. O caráter dela vai ser formado em nós, dele, o amor, a fé e a esperança dele vai manifestar em nosso corpo mortal, e nós vamos dar todo o mérito a ele, todo o direito para ele. Tudo que temos, tudo que somos é dele, e assim vamos desfrutar dos benefícios da graça crescente e abundantemente. E você que não tem a graça ainda, hoje é o dia da sua oportunidade de salvação. Receba essa graça e os benefícios dela. E eu termino pedindo a Deus, Deus abençoe a todos nós, por meio dessa graça maravilhosa e eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.